Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, deputado. Obrigado, Jorge. Satisfação de estar falando a todo o estado de São Paulo, né? Em especial os nossos amigos da região de Presidente Prudente. Satisfação é toda nossa, deputado. 8º mandato parlamentar nesta Casa de Leis. Vamos começar falando das perspectivas desta nova empreitada. Como sempre, um mandato novo significa algo novo, né? E a gente vai aprendendo, porque política, acima de tudo, é a dialética, e dialética da vida, né? Quer dizer, então eu quero dizer que sempre que eu assumo um mandato, sempre assumo de uma forma renovada, sempre com a preocupação de servir a população e trabalhar pelo bem comum. Aliás, é o grande desafio hoje no mundo que vivemos, né? Sim. Trabalhar pelo bem comum. E como está essa arte de fazer escolhas, que é a política nos dias de hoje, deputado? Olha, é o grande desafio, né? Porque, na verdade, num país que não tem tradição, digamos, partidária, e que a democracia é recente, você tem, como representante do povo, dificuldade de se apresentar perante a população. Sim. Ora porque a população não entende o teu papel, ora porque a população está um tanto agastada com a questão da chamada política, né? Sim. Com essa questão de você representar ou fazer as coisas acontecerem. Quem está no legislativo paga essa conta com mais dureza. Tem mais proximidade com o povo. É mais proximidade e é o poder mais aberto, mais transparente dos da República. O mais aberto seguramente é o legislativo e o mais fechado seguramente é o judiciário, né? O executivo fica no meio do caminho. Mas eu penso que nós temos que aprofundar a relação com o cidadão. O deputado tem esse papel, representá-lo bem. E representá-lo bem significa trazer o parlamento, trazer para a Assembleia Legislativa as nossas reivindicações, nossas, porque são aquelas da população que nos apresentam. Então, sim, eu fico sempre com essa preocupação de poder superar o desafio, trazer o problema e mostrar para o cidadão para que serve, por exemplo, o deputado estadual. Né? Num país que tem a dimensão que temos, uma república que é centralizadora. Sim. E que os estados estão aí, de uma certa forma, num sanduíche. Né? Em termos de competência, o senhor fala? Competência. Os estados da federação estão, de uma certa forma, hoje, bastante esvaziados. Né? E não foge do problema a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Prestando contas de mandato, vamos falar das últimas da sua região, de Presidente Prudente. A secretária de Justiça e Defesa da Cidadania esteve por lá, o senhor acompanhou a visita. Vamos às boas novas? Bom, o importante aí é o seguinte, a secretária da Justiça esteve lá, no momento que se dizia Abril Vermelho, né, numa agitação muito mais artificial, muito mais politiqueira do que real. E ela esteve lá visitando o assentamento, tendo contato com os prefeitos que representam municípios que possuem assentamentos, quer dizer, distribuindo cartas que permitem o cidadão ter acesso à segurança jurídica, que é a escritura, no caso de um programa de regularização fundiária. Então, a secretária de Justiça, que é muito competente, eu a conheci há pouco tempo, uma pessoa que tem uma tradição democrática bastante grande, esteve no Timor, né, representando as Nações Unidas. Esteve aqui na Assembleia Legislativa, no Arena Livre, Luiz de Souza Arruda. Eu sei, e fiquei surpreso com a capacidade dela em articular. A preocupação maior no caso específico da Secretaria da Justiça, que a gente apoia, é buscar
naquilo que se chama terras devolutas, assentamentos. Nós temos aí um assentamento autorizado já, digamos, pronto para colocar 200 famílias em Marabá Paulista, mas infelizmente existem os recursos judiciais e infelizmente ainda não aconteceu o assentamento. Mas eu posso dizer para você que lá temos mais de 110 assentamentos e é o maior foco de assentamentos aí, não só no estado de São Paulo, mas também nesse Brasil afora. Sim. Então, por isso que sempre é um acontecimento, uma secretária como a Heloísa está na região, pelo compromisso que ela tem, pelo compromisso do governador do estado, o Alckmin, tem, e isso para nós que somos defensores de regularização fundiária, de assentamento de famílias, nós somos defensores, da chamada paz no campo, então fico feliz de poder ter acompanhado e, obviamente, estar junto nessa briga que eu estou há 30 anos. Né? Além da reunião com prefeitos em Presidente Venceslau, também se apresentou o diagnóstico fundiário urbano do município de Nantes. O que vem a ser isso, deputado? Não, na verdade é o seguinte, a Secretaria da Justiça tem, através do Instituto de Terras, um programa de regularização fundiária. Sim. Quer dizer, não só no campo, mas na cidade. E no caso de Nantes, como no caso de Itarabai, como no caso de Mirante do Paranapanema, inclusive ela esteve num distrito rural entregando os títulos, né, que são documentos, ela faz esse trabalho de regularização Sim. fundiária. E isso é bom porque você entregar para um cidadão que mora, né, num determinado município, cuja área tem manchas de terras devolutas e regularizadas, você praticamente distribui renda, porque ele fica sendo dono Sim. do lote. Né? Para quem não conhece, não sabe da realidade, explica melhor o que são terras devolutas. Deputado. Terras devolutas são aquelas que o Estado reivindica Sim. como sendo públicas. Né? E quando é devoluta, é porque lá atrás, na fronteira, quando foi aberta, alguém se apossou. Né? E foram obrigadas a devolver as terras agora, públicas. Não necessariamente devolver, né? Agora está se regularizando, Sim. porque o Brasil continua sendo um país em que a questão de você ter acesso à escritura, né, ter a segurança jurídica tão importante, é a grande reivindicação popular. Porque eu fui em reunião lá na nossa região e mesmo imprudente anos atrás, com muita gente para receber o documento. Sim. Esse é o programa Minha Terra? Esse é o programa Minha Terra. Sim. O ITESP tem uma tradição de regularizar rural e regularizar urbano. Sim. Nesse particular, nós temos hoje a Heloísa fazendo um bom trabalho e também o diretor do Instituto de Terras, que é o Marcos Pila, que é um funcionário de carreira, fazendo também um bom trabalho, quer dizer, se envolvendo, porque nós precisamos, acima de tudo, trazer aquilo que nós queremos, que é a paz social, né? A paz no campo, até porque a parte do Estado de São Paulo vem sendo feita. Sim. Né? Porque quem faz a chamada reforma agrária, segundo a Constituição, é o governo federal, né? O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e aí e Reforma Agrária. É o INCRA, né? E no caso lá... E qual é o espaço que tem o Instituto de Terras no estado de São Paulo? Quer dizer, ele deveria trabalhar junto, ou seja, apontando quais são as terras que seriam mais apropriadas para a reforma agrária? Olha, no caso do estado de São Paulo, nós temos um problema que recentemente até eu cobrei no Ministério Público Federal e também do Ministro do Desenvolvimento Agrário, que é a contratação de uma empresa para fazer o trabalho de extensão rural no estado. Quer dizer, ao invés do INCRA passar o recurso para o ITESP, contratou uma empresa, inclusive de uma certa forma, eu diria superfaturadamente, e para fazer, digamos, esse serviço. Quer dizer, é uma besteira, né? Porque comete... Isso podia ser uma canetada, um convênio, governo federal, governo do estado. Que havia, por sinal, esse convênio não existia? Há uma dificuldade. Infelizmente, há uma dificuldade aqui no estado de São Paulo. Né? Porque aquela história, como eu sou de um partido de que o pessoal, grosso modo, se chama de direita, né?
Mas esse partido que se chama de direita faz, né? Então, no caso do Estado, os assentamentos estão sendo feitos. Agora, não tem que ter política pública misturada com política partidária, né? Então, nesse caso, é uma aberração, né? Quer dizer, não o risco de sobreposição de programas, porque as famílias estão aí aguardando um pedaço de terra. O grave é o seguinte: o Instituto de Terras é constituído por lei, é um órgão público, é conveniado com o INCRA, né? E, acima de tudo, não se justifica se contratar uma empresa para fazer um serviço que o Instituto de Terras faz. Sim. E que tem 600 funcionários no estado de São Paulo. Então, e notória especialização, conhecimento da realidade. Pessoal, e no Instituto de Terras não são só tucanos que estão lá. A maioria não é nem tucano, né? A maioria é de outros partidos. Diria que até mais partidos à esquerda, né? Mas, infelizmente, falou alto algum outro tipo de interesse que não do assentamento, que não da agricultura familiar. Na oportunidade também houve a cessão de um espaço para a instalação de um tanque resfriadouro de leite. A produção de leite vai bem lá na região? Sabe o que é? Essa economia, né, rural, né, essa agricultura familiar, lá está muito focado na questão do leite. Então, esse tipo de investimento é para fazer com que haja uma agregação de valor. Uma agregação de valor, que não haja prejuízo, sim, até porque as distâncias são grandes. Sim. Mas tem muito investimento nessa área, até porque a agricultura familiar é um caminho que a região também adotou. Sim. Né? Nós temos mais de 30 mil pessoas assentadas, né? Famílias, né? Umas 6 mil famílias assentadas. Sim. Então é bastante gente e tudo que vier para ajudar é positivo. Também o programa Acessa São Paulo, na zona rural do estado, é o primeiro do programa Acessa São Paulo. Aliás, mais informações no site do deputado Mauro Bragato, com todas as informações, cidade por cidade. Vamos falar um pouco do Acessa São Paulo, deputado? O Acessa São Paulo existe no chamado Pé de Galinha, que é um núcleo urbano em Mirante do Paranapanema, na zona rural, que atende um grupo grande de assentamentos. Então lá tem uma escola, tem um centro de saúde e tem também lá um local que tem o Acessa São Paulo, que foi implantado há 2 anos atrás, um pouco mais, talvez, pelo secretário Beraldo, então secretário da Gestão Pública. Sim. Isso pode fazer toda a diferença para a região? Quem ia levar a banda larga nos confins, lá próximo das barrancas do Rio Paraná? Próximo, um pouquinho lá você vê o Rio Paranapanema. É uma conquista extraordinária. Porque imaginar hoje que um garoto ou com uma cidadã da zona rural não tem acesso à internet, sim, é desconhecer a realidade. Todo mundo tem acesso à internet, e essa é uma forma de inclusão social. Né? Então eu fico feliz e eu batalhei muito para ter esse Acesso São Paulo no Pé de Galinha. Nós temos também em outro local também o Acesso São Paulo, uma outra área rural, um outro grande assentamento, sim, Acesso São Paulo, na gleba 15 de novembro, no município de Rosana, correto? E que é importante é que cada vez mais o poder público estadual, sim, municipal e mesmo federal vão se conscientizando da importância de você manter a pessoa no campo, fixá-lo e dar condição para a sobrevivência. Porque isso é importante, não adianta ficar reforçando aquilo que se chama migração urbana. Sim. Claro que nós moramos num país que 90 e tantos % da população mora na cidade. Mas nós temos que imaginar que o Brasil é continente, sim, e que nós temos que mudar esse entendimento. Essa dinâmica. Né? E como é distribuir cidadania? Que as pessoas se sentem reconhecidas quando estão na sua terra, mas têm os benefícios, o conforto da cidade grande, deputado. Mas hoje, olha, eu vou dizer o seguinte, nesse pedaço aí, o que falta fazer é uma pavimentação de uma estrada que já foi anunciada pelo governador Serra, pavimentação, que significa, a meu ver, trazer uma saúde, né? Saúde, trazer desenvolvimento para a área rural. Né? Porque nós temos aí
um número de mais de 1.000 famílias nesse entorno do Pé de Galinha, né? E a gente tem que trazer esse benefício. Então eu considero a presença da secretária Heloísa no pedaço de uma forma muito positiva. Sim. Lá na gestão do Serra nós tivemos o Dr. Marrei, ele esteve também por mais de uma vez, e fico feliz de poder ver o Instituto de Tese do Estado de São Paulo, com todas as dificuldades, fazendo o seu trabalho e melhorando cada vez mais o acesso Sim. do cidadão que está sentado aos benefícios que a zona urbana oferece. Os conflitos foram, de alguma maneira, superados? O senhor, no começo dessa conversa, chegou a falar que a secretária foi visitar uma realidade, o Abril Vermelho não se configurou. Aliás, líderes do MST falam até numa contra-reforma agrária. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu vejo o seguinte, naquilo que concerne ao Estado de São Paulo, eu posso dizer com conhecimento de causa, né? O que está sendo feito é o possível. Claro que se tem na nossa região, lá, digamos, condições de se implantar mais assentamentos. Sim. Mas está se esgotando a capacidade. Sim. Você pode fazer esse tipo de reivindicação para a região, talvez, a noroeste do estado. Sim. E algumas outras regiões. Mas o Estado de São Paulo, logo mais, essa questão chamada reforma agrária está esgotado nos marcos da legislação existente. Sim. Né? A parte que tem que ser feita pelo Estado faz. Né? A questão da reforma agrária é Brasília. Esse Abril Vermelho se usa muito a região, porque lá se concentra muito assentamento, né? Muita gente. E esse pessoal assentado, muitas vezes, ou na maioria das vezes, faz, digamos assim, reforça o Sim. movimento. Faz, muitas vezes, figuração para a luta, correto? Então, nos últimos anos, houve uma diminuição, né? E que é importante dizer, e essa diminuição está associada à melhora das condições de vida da população. Sim. Certo? Não vamos... Que a agricultura também tem proporcionado, ou seja, a valorização das commodities. A agricultura tem proporcionado... a agricultura familiar é um pouco diferente. Diferente, sim. Né? Mas a economia tem propiciado. Sim. Né? Eu imagino que... nesse particular, o governo federal, o presidente Lula, fez a parte dele, nesse sentido de procurar atender essa massa da população. Eu sou tucano, mas eu posso dizer, não tem nenhum problema. Né? A parte foi feita. Né? O que nós temos que fazer agora é melhorar a produção dos agricultores assentados. Sim. O desafio, muito mais do que pensar em assentar, é pensar em fazer com que cada vez mais a população assentada tenha uma vida melhor. Esse é o desafio deles e o desafio nosso. Para se ter uma vida melhor, além da economia agrícola, por que não desenvolver o turismo? Eu falo do programa que o senhor aponta, inclusive está no seu site, deputado, tornando de forma sustentável o potencial turístico de algumas cidades belíssimas da sua região. Então, eu quero dizer o seguinte, tem assentamento no Pontal, praticamente as margens do lago das represas da CESP, da usina hidrelétrica Sérgio Mota. Nós temos assentamentos. E tem, inclusive, gente ligada à questão, por exemplo, assentado, que está envolvido em projeto turístico, né? Turismo rural. O lote é transformado num local de receber pessoas para pescar, ou para passear, ou para conhecer a realidade rural. A proposta nossa de desenvolver o turismo regional, a costa oeste paulista, tem a ver com uma questão simples. Quando você vai à praia, aqui na Baixada, você tem o Oceano Atlântico, é a costa leste. A costa oeste é o Lago de Primavera, da usina hidrelétrica. E lá nós temos vários municípios à beira do lago, só temos uma instância turística, que é Presidente Epitácio. E nesse projeto, eu estou fazendo uma proposta ao Executivo para a gente potencializar a atividade turística, como emprego e renda. Então você tem Castilho, Paulicéia, Panorama, Epitácio, Presidente Epitácio, Teodoro Sampaio e Rosana, às margens do lago.
você tem já muito, digamos, muito pequenos hotéis, né? Aquilo que se chama pesqueiros, né? Você tem clubes, né? Você marinas, ranchos. Você tem tudo isso, né? Mas o mais importante é que você tem no entorno dessa região que eu falo, perto de 30, né, estabelecimentos de hospedagem para atividade de pesca. Sim. Né? O Lago do Rio Paraná ali é lindíssimo. É um oceano. O Lago Paulista. Aliás, diga-se de passagem, tem uma ponte estaiada lá que coloca a Otávio Frias de Oliveira, a nossa ponte estaiada aqui em São Paulo, no chinelo. Então, aí você vê que a nossa praia tem tudo isso, né? Investimentos de todo tipo. Então, a minha preocupação é a seguinte: nós temos em Primavera uma unidade da Unesp, de turismo. Então, eu estou imaginando que o Executivo poderia acionar essa unidade, somado com o Centro Paula Souza, certo? Que já tem unidades na região. ETEX e FATEX. A FATEC é de Presidente Prudente. E você tem também, em Epitácio, um hotel fechado há 10 anos, da Fiesp. Ligado à Fiesp, né? Que é da Fiesp, é do SESI. E que eu defendo que esse hotel seja feita uma parceria entre o SESI e o Centro Paula Souza para ter um hotel-escola. Hotel-escola nos moldes do SENAC, que tem seus hotéis escola. Então, a gente defende estadualizar uma vicinal de 100 quilômetros. Estadualizar significa o DR assumir, significa melhorar as condições, inclusive com sinalização turística, como também a SP 613, que liga Teodoro Sampaio a Rosana, com a mesma dimensão. Ali nós temos o Parque Estadual Morro de Diabo, nós temos o Parque Estadual do Rio do Peixe e do Rio Aguapeí, que é o Pantaninho Paulista, considerado, né, na região de São João do Pau-d'Alho, na região de Dracena. Então, esse projeto que eu apresentei, na verdade, é uma proposta. Sim. E a gente está estimulando com isso o Executivo começar a pensar no turismo regional. Bom, correto? Isso que é importante dizer. Para encerrar, não vai dar tempo de abrir e falar mais sobre isso, mas só lembrando que no site do deputado também tem um convite aí para participar da Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária Paulista. Um pano rápido sobre isso, deputado. Eu estou começando essa batalha. Nós já fizemos uma CPI que o Vinícius Camarinha comandou. O senhor foi relator? Vinícius, fui relator. E eu vou dizer que no imaginário da população paulista, notadamente do interiorzão, existe uma vontade coletiva em relação à reativação, o fortalecimento do sistema ferroviário paulista. Até porque muitas cidades nasceram nos trilhos do trem. O interior tem a ver com isso. Né? E claro que se você pegar as regiões metropolitanas, aquilo que está sendo feito em São Paulo pelo governo do estado, né? Agora o governador Geraldo Alckmin anunciou mais investimentos. O governo federal, o trem-bala, correto? A população quer que haja um resgate da malha ferroviária. E isso significa botar dinheiro do orçamento federal e do orçamento estadual. Né? A gente vê que no Brasil cresceu essa atividade e é uma necessidade. Então, o que nós queremos fazer é com que a Assembleia Legislativa comece a pensar, né, o nosso parlamento comece a pensar sobre e esse o resgate. Papel do parlamento. Claro. Vislumbrar o futuro. Vislumbrar o futuro. Porque ferrovia é a modernidade. Tem gente que associa trem ao passado, a Maria Fumaça. E o trem é o que é de mais moderno no mundo, principalmente os trens de alta velocidade. Você vê a China, né, como está investindo. Né? E o que se quer aqui é o seguinte: nós temos na nossa cabeça um modelo rodoviário. Nós temos que ter um modelo ferroviário. Sim. O modal ferroviário está abandonado, a não ser nos grandes centros. E o aeroportuário está crescendo. O da ESP tem 30 e tantos aeroportos do interior, bem cuidados. Então, o que a gente quer é isso, resgate dessa luta, significa, o resgate, né, dessa luta significa colocar nos eixos, nas nossas preocupações, a Ferrovia Paulista. Colocar nos trilhos. Muito obrigado por sua entrevista, deputado. Obrigado. TV Assembleia agradece a sua presença e já deixa o convite aí para uma outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.
Este é o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.